Notícia importante, bastidores pegando fogo e ainda tem jogo amanhã. Amanhã tem um Mirassol, fiel, fora de casa, mas como o jogo é no interior, é um pouco mais tranquilo. E eu acho que o Corinthians vence esse jogo e jogando bem. Fiel, não é inscrito no canal? Se inscreve. Porra, não deu, mano, não deixou o like ainda. Corintiano que é corintiano, já chega representando. Fortalece com like e vamos falar do Coringão, fiel. Representa aí. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Sim, senhor. Né? A gente está falando aqui, o time está sossegado e tal, mas tem um que está jogando aí, jogou essa semana, tem treinador novo, 3 jogos, vai pro 4º jogo agora nessa rodada com o Mirassol. O senhor estava especulando aí que acabou o encanto do Dorival. Gente, 3 jogos? Eu não. Quem fala mas isso... quem estava especulando quem fala isso? É a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians está falando isso? Não vi isso não, hein? Não vi isso não. Tem um rapaz aí no seu ouvido que é indignado, hein? Mas é isso que acabou o encanto? Não vi isso não, hein? O homem pegou o bonde andando, cheio de problema. Fez 3 jogos, ganhou 2, praticamente classificou o Corinthians na Copa do Brasil, empatou 1, é bem verdade, complicou ali na Sula, mas ainda dá para classificar em segundo, tá ruim. Pô, meteu 4 no Internacional ali, no final de semana passado. Posso falar um negócio acabou o encanto já? Pergunta de novo. Você acabou o encanto? Eu vou perguntar para você então. Que história é essa que acabou o encanto do Dorival? Os caras precisam jogar, né? Primeiro, os caras do meio-campo do Corinthians estão mortos. É mesmo? Você já viu o Corinthians jogar no segundo tempo? Já. O Martínez. Machucou. Já nem vai jogar agora, não. Contra o Mirassol. Então, o time do Corinthians, no meio-campo, ele afoga. E se o meio-campo do Corinthians não consegue jogar, é um perrengue. Bom de jogo. Por que o Corinthians cai sempre no segundo tempo? Porque tem esse problema. São jogadores que têm uma qualidade excepcional, que são bons jogadores, mas que não conseguem sustentar fisicamente essa autonomia de 70, 80 minutos. Então, assim, muda a forma de jogar. Tá vendo que não tá conseguindo. Você não tem um camisa 10 para fazer a armação. Agora o Dorival falou que ele vê o Bidon como um meia. O Bidon não é meia. O Bidon pode ser adaptado, sim, mas quanto tempo demora isso? Vai ser adaptado jogando como de costas ou de lado de campo? São três volantes? Se são 3 volantes, ele vai jogar na frente. Se são 2 volantes, talvez ele então possa... Ele vê o Bidon, o Dorival já falou que vê o Bidon, mas nessa função. Então como é que funciona? funciona? Jogando 2 linhas de 4, Duas linhas de 4, com a bola, né? Sem a bola, né? Ele fecha com a bola. Com a bola. Com a bola, com 2 linhas de 4. E aí ele sai. Como é que ele vai jogar? O Bidon vai aberto lá pelo lado esquerdo. Jogou aberto. Aí ele tem que vir pro meio para ser o meia? Para ser o cara que vai pensar o jogo? Mas é que o Martínez faz o volante ponta, Zé. Faz pela direita, ele vai fazer com o Bidon pelo lado esquerdo. Mas se joga Martínez e joga Ranieri, tudo bem, mas só que você não tem o cara que vai fazer a ligação. Porque o Ranieri é bom jogador na marcação, o Martínez é bom jogador na marcação e ele é aquele jogador que vai embora quando ele consegue. Mas ele não vai fazer a ligação, o passe não vai chegar do jeito que o Memphis deseja. O Memphis vai ter que sair de lá, vai ter que pegar essa bola aqui para poder armar o time, porque não tem outro. Deixa eu falar uma coisa, o Dorival está ressuscitando o Charles aos poucos. E aí o Yuri Alberto fica sozinho lá. Ele está tentando aos poucos ressuscitar o Charles, estou errado? Já entrou aqui, já 2 jogos já, né? O Horizontino. E aí, não é opção? Sabe qual é o problema do Corinthians? Não acho que não acrescenta muito, não. William, sabe qual é o problema do Corinthians? Não tomar gol. Não, sim. Como é que você não... O primeiro Corinthians tem que pensar em não tomar gol. Porque se o Corinthians não tomar gol, já sai com empate. Se o Corinthians tomar gol, ele tem dificuldades depois para criar durante 90 minutos. Ele vai jogar o primeiro tempo, que é o que o Corinthians vem fazendo. Mas o time está mais organizado. Organizado o time está. Sim. Jogando assim, mais compacto, mais organizado. Assim, o problema do jogo... o problema do jogo do meio de semana contra o América de Cali, não acho que foi um problema de desorganização, nem um problema defensivo. Acho que foi um problema de intensidade. O Corinthians não conseguiu ter a bola. O controle do jogo estava na mão do América de Cali. O Hugo trabalhou pouco, né? Teve uma outra chance, assim... eu acho que assim, o que a gente pôde ver nesses primeiros jogos do Dorival, pelo menos o que eu vi, é um time mais organizado, ele mudou o sistema, está jogando com e sem bola em 2 linhas de 4. Com bola, a hora que tem a bola, ele segura muitas vezes um dos laterais para soltar o outro e ter mais gente na frente. Geralmente, nesse jogo contra o América, ele segurou o Maná para soltar mais o Angelério do outro lado. E aí trazer o meia que está aberto pela esquerda um pouco para dentro, pode ser o Romero, pode ser o Bidon. São essas as opções que ele tem. O Coronado, não sei se o Coronado tem intensidade para jogar em alto nível 90 minutos, não tem sido o que ele tem mostrado. Mas, de fato, o Corinthians tem problema de criatividade sem o Rodrigo Garro. E vai continuar tendo, porque ninguém vai suprir esse problema. Ninguém vai suprir esse problema. Tanto que o Memphis tem voltado muito para ser esse cara. Sim. E ele tem qualidade para isso, mas falta um pouco lá na frente.
é uma questão de ajuste. Assim, o Dorival tem que, aos poucos, organizar mais esse time, tornar esse time mais agressivo, mais criativo e continuar com o time compacto. O Corinthians sofreu menos contra o América de Cali defensivamente. O Corinthians não conseguiu criar, não conseguiu jogar, mas sofreu menos finalizações do que em outras partidas, por exemplo. Agora, sábado contra o Mirassol é um jogo duro. Sim. Jogo duro, o empate não é ruim pro Corinthians, não. Ih, rapaz, mas vem cá, você me falou do Charles, falou que o Charles não é opção, então tem que negociar o Charles. Se o Charles não tá no banco ali, não é opção, não rende, não dá. É um volante de reserva, né? Mas não vai resolver problema nenhum do Corinthians, né? Se tivesse uma sequência, não bota fé, não? Não bota pra ser titular. Ele já teve a sequência. Pra titular. Ele teve a sequência. Faz tempo, né? É um jogador de Com o Ramon ele teve. Ele teve um jogador de composição de elenco. Tá. Composição de elenco. Mas acho que assim, ele ser o titular, de um dos volantes titulares, eu não achei que o Michael tivesse jogado mal, não, hein? Com bola, ele foi o melhor do time. Eu não achei o Michael... O Michael é um sinal do Michael já na recuperação. Falta agora a intensidade, a pegada no meio campo. Ele precisa disso. Eu acho que ele vai com o Michael e Ranieri por dentro como os volantes centrais no jogo de iniciação. Até acredito nisso. Aí Carrilho aberto pela direita, se ele não fosse segurar ninguém, né, fisicamente. Sim. E aí ou o Romero ou o Bidon aberto pela esquerda. Eu prefiro o Romero do que o Bidon aberto pela esquerda. Tem que correr atrás de montar uma estratégia. O Zé falou, talvez jogar com 3 zagueiros, para dar uma reforçada ali atrás. Quando você jogar com, por exemplo, o Ramalho. O Ramalho todo mundo já viu e já percebeu. O Ramalho é bom para fazer a sobra. Não adianta você colocar o Ramalho como um defensor para fazer de linha de 4, ele tem dificuldades. Pega um jogador do Corinthians na zaga que tem essa facilidade de jogar com a linha de 4. A linha ali, os 2 zagueiros. Todas as vezes que o Corinthians... Agora não, porque eu acho que o Dorival, ele tirou esses espaços, mas quando você tem um cruzamento na área, é um Deus nos acuda. Você não sabe, porque os caras estão indecisos ali, entendeu? Eu não sei, eu acho que nessa forma o Ramalho é o mais prejudicado, porque ele não consegue jogar. Aí você vai colocar o Félix acho que já não joga mais pelo Corinthians. Pelo menos o que eu vi ali, já estão procurando clube para ele. Sim. Aí tem o Tchoca e tem o Kaká. E o Gustavo que operou, né? Tá machucado, operou de uma hérnia, né? Então, e são todos zagueiros, acho que o Tchoca é o mais rápido. O Kaká é rápido. O Tchoca fez aquele pênalti rápido, o problema é na parte técnica. Na fase de eliminatória. Contra o Barcelona. Na eliminatória contra o Barcelona. Nunca mais jogou. E depois não deram mais nenhuma oportunidade pro garoto. Ele entrou contra o Bahia, na primeira rodada que era time reserva, ele entrou no segundo tempo do jogo. Sim. Mas é muito pouco, eu acho que não dá para desprezar. Porque ele é muito novo, gente, precisa dar mais oportunidade para ele. Ele vai acertar, vai errar. Se aplicar essa mesma régua nos outros jogadores, o Corinthians fica sem time. É isso, exatamente. O Félix Torres vai começar a ficar não tem zagueiro. Vai improvisar. Atenção, fumaça branca na colina. Olha, agora é oficial. Anunciou. Fumaça branca na colina. Sabemos. Agradeço muito os meus 47 anos por permitir que eu não enxergue mais o que está lá na tela. Alguém me ajuda, por favor. Fernando. Rapaziada. Tá de sacanagem o Pascoal, hein? Falar que o pessoal já tá desconfiando do Dorival é brincadeira. O cara tem apenas 3 jogos. 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Tá ruim? Tá não. E amanhã é o 4º jogo e virá uma vitória. Tô confiante no Corinthians amanhã. Acredito que o Corinthians vence e vence jogando bem. O Palácios pode voltar a jogar. Relacionado ele foi. Diego Palácios. É Diego ou Diogo? É tanto tempo que esse cara tá sumido que eu nem sei mais. Mas eu acho que é Diego. Diego Palácios foi relacionado e pode voltar a jogar pelo Corinthians. Todo mundo sabe que ele tinha treta com a família Dias. E agora o Dorival vai dar uma oportunidade para ele. Tomara que ele esteja bem. Até porque nossos reservas do Andileri é o Hugo e o Bidu. O do Bidu até eu gosto. Mas o Hugo não dá não. Fiel, comente aí. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece, Fiel. Fortalece com o like aí.